Pai, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, nos guardado, nos sustentado, nos conduzindo no seu querer, na sua vontade. Ó Deus, graças te damos pelo ar que podemos respirar, pelo alimento, pela roupa, pelo calçado, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos, traga o seu povo em paz, em segurança. Aqueles que estão nos seus lares dispersos, desanimados, cansados, que o Senhor traga sobre eles um novo vigor, restaura suas forças, ó Deus. Vai de encontro a cada um, guardando, cuidando, sustentando. Ó Deus, venha, Senhor, tocando no coração deles, ó Pai, para congregar. Tira todo impedimento, toda barreira. Tira todo, Senhor, dardo do inimigo, toda cilada. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor, ter fome e sede da Tua presença. Que eles possam ter o desejo ardente no seu coração de estar reunidos como igreja do Senhor, com a igreja do Senhor, Pai, para juntos glorificar o Teu nome. Ó Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas venhamos ser renovados, saciados, ó Pai, cheios da Tua presença. Usa a Tua serva ali na sala das crianças. Ó Deus, que ela possa ministrar aquilo que o Senhor tem revelado ao coração dela. Ó Pai, que elas possam conhecer mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as inquietações do nosso coração, tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Nos purifica, nos restaura, nos fortalece, Pai, para que cada dia possamos louvar o Teu nome e o nosso louvor venha subir a Ti como incenso agradável. Recebe a nossa adoração nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja o centro de tudo neste lugar. Ó Deus, que o Senhor seja o centro da nossa vida, das nossas decisões, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, vamos engrandecer a Ele, bendizer a Ele. Aleluia. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual
Dá-nos um coração disposto a cumprir o seu querer, a sua vontade, a cumprir o teu propósito, o melhor do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Aleluias. Santo és o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Às vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de uma forma que não conseguimos expressar. Aleluia. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você tem passado. Ore por mim. Aleluia. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração.
Atende, ó Pai, o clamor de cada um dos teus filhos nessa noite. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Nós possamos ver o Senhor em cada detalhe da criação, da perfeita criação do Senhor. Aleluia. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouça a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Vejo em tudo, a formação das nuvens tem você. Aleluia. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouça a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. A cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia. Toda a criação a cantar.
Aleluia, te adoramos, Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, ó Pai. Aleluia. Quero chamar todas as crianças aqui à frente. As crianças. Aleluia. Amém, igreja, graças a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Que Deus abençoe cada uma delas e o culto infantil. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração ao Senhor nesta noite. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoando, guardando, cuidando cada uma delas, que o Senhor venha, ó Deus, despertando na tua presença. Abençoe, ó Deus, o culto infantil, a tua serva, que estará ministrando a tua palavra no coração de cada uma. Que o Senhor venha falar grandiosamente em cada vida aqui neste lugar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, as crianças podem ir para o culto infantil. Em nome de Jesus, que Deus possa falar comigo e com você aqui nesta noite, em nome de Jesus. Igreja, que Deus venha ministrar em você, em mim, você que está aí na live, né? Todos nós que nos encontramos aqui neste momento, seja você de modo presencial, ou aqueles que se encontram aqui através da tecnologia, né? Do outro lado da telinha, do seu telefone, da TV, do computador, seja onde você estiver, no trabalho, na sua casa, em um ônibus, onde você se encontrar neste momento, que Deus possa falar com você também. Amém? Em nome de Jesus, eu quero começar a abrir a Bíblia, você abra comigo, em 1 Samuel, em nome de Jesus, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, aí você vai para Juízes, Ruth e 1 Samuel. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, em nome de Jesus. 1 Samuel, você que puder, fique de pé para a gente ler. Você que está na sua casa, que não tiver com Bíblia, você que está onde estiver aí na live, acompanhe no painel. E você que não tiver também, de repente, com a Bíblia aqui, adquire uma, mas enquanto não tem, acompanhe o painel. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o texto diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Amém? A parte B do 23 somente. Vamos ler mais uma vez? Porque Samuel, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Até aqui tá bom? Eu quero orar com você neste momento. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, ministra em nossas vidas, nos dê, ó Deus, direcionamento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por esta noite. Obrigado por este momento. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra aqui ministrada em nossos corações. Nos dê graça, entendimento, nos dê, ó Deus, direcionamento
da tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Pode tomar o teu assento. Obedecer os 4 pilares da vida é o caminho saudável da nossa vida plena, é o que nós iremos falar. Igreja, a coisa mais importante da vida santa, da Bíblia Sagrada para nós, da comunhão com Deus, está interligado em obediência, né? Obediência em todos os valores, em todos os sentidos, em todas as circunstâncias de Deus para nós. Sabemos que devemos obediência em tudo que vivemos, em tudo que tratamos, em tudo que nós fazemos o compromisso. Nós temos como princípio obedecer, né? E quando nós falamos de obediência à luz da Bíblia, nós estamos falando de pilares. O que é pilares? Pilares é aquilo que sustenta. Por exemplo, se nós fizermos uma construção ao qual desejamos construir na parte de cima, é necessário uma sustentabilidade, é necessário pilares, seja ele horizontal ou seja ele vertical, normalmente utilizado de maneira vertical, mas são pilares que irão sustentar aquela estrutura. E na nossa vida espiritual, nós vivemos situações e circunstâncias ao qual precisamos de pilares. Por que nós vemos hoje, né, muitas vezes, né, situações de igreja, de sistemas eclesiásticos, onde se encontra de uma maneira, né, defasada, ausências, pessoas que não conseguem realmente terem uma sustentabilidade, uma caminhada, que não conseguem sustentar o seu próprio desejo de caminhar naquilo que é a vontade de Deus, porque nos falta pilares. Se nós nos apegarmos, se nós nos ligarmos, se nós focarmos naquilo que é os pilares de Deus para nós, nós conseguiremos avançar, nós conseguiremos alcançar, nós conseguiremos, igreja, ter força e vontade de servir a Deus, de participarmos daquilo que é a vontade de Deus para nós, cujo é o primeiro pilar da verdade, da obediência. Olha o que o texto declara para nós, que nós acabamos de ler no capítulo 15 de Samuel, né, no verso 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus deseja de nós é obedecer. Do que adianta sacrifícios? Quantas pessoas muitas vezes realizam sacrifícios anualmente? Existe aquela situação de fazer promessas, né? Eu vou atravessar tal região de joelho, eu vou fazer isso se Deus fizer aquilo, eu vou realizar tal coisa se Deus fazer isso por mim. Mas o que Deus está interessado não é isso. O que Deus está interessado para nós é obedecer. De nada adianta eu fazer X coisas, eu realizar determinadas coisas, eu me achegar em determinadas coisas, se em mim eu não tenho primeiro obedecido. Porque o sacrifício pode ser uma renúncia, o sacrifício ele pode até fazer parte da nossa vida, porém nós temos que entender que a obediência a Deus está acima de tudo. E dos pilares, a primeira obediência, o que Deus nos convida a entender é a leitura da palavra de Deus. Se nós não vivermos fundamentados naquilo que é diariamente o alimento da palavra de Deus, nós não nos sustentamos, igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, nós precisamos entender que o que vai qualificar a nossa vida para viver a obra, e olha só, toda boa obra, não é somente no mundo cristão, mas é em tudo na nossa vida. Se nós entendermos que o nosso negócio pode prosperar se eu estiver fundamentado na Escritura de Deus, se eu entender que tudo na minha vida, os meus sonhos, meu lar, o meu negócio, o meu trabalho, a minha vida por completo, se estiver fundamentado na Escritura da Palavra de Deus, tudo tende a ter uma boa obra, a ser enriquecido, a prosperar, a crescer. Ou seja, então, se eu quero ter uma vida saudável, uma vida plena, o que é pleno, o que é plenitude? A realização em todo o seu poder. É quando nós nos realizamos, é quando nós nos achegamos além de todas as coisas. Então nós precisamos compreender que estar fundamentado na palavra de Deus nos traz viver aquilo que é bom. Josué capítulo 1, no verso 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quantas vezes eu declaro aqui sobre prosperidade? Nós vamos ver o escritor Salomão de Provérbios dizendo para nós que se eu esconder os meus pecados eu jamais prosperarei, mas se eu confessar, aí ele declara, e deixar, eu alcançarei misericórdia, e consequentemente vai acontecer o quê? Eu prosperarei. Então o caminho da prosperidade na vida do cristão é obedecer. Eu não estou dizendo ser perfeito, claro que o nosso papel é buscar a perfeição. Quando a Bíblia nos relata em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 11, 12, 13, 14, esquecer as coisas que para trás ficam, né? Ele me convida a buscar a perfeição. Paulo está dizendo, não que eu tenha alcançado tal perfeição, mas uma coisa eu faço. Ele dizendo, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, eu corrijo aquilo que ficou para trás, aquilo que não cabe a mim, e agora eu prossigo para aquilo que Deus tem adiante de mim, porque a vida ela é recheada daquilo que está adiante. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem muitas coisas para nós, igreja. Mas o que nós temos que entender é que nós não podemos deixar de viver esta verdade. O primeiro pilar da vida cristã é a palavra de Deus, o alimento da palavra de Deus, é o que nos motiva, é o que nos faz desejar. Pega uma pessoa para você ver, sem alimentar, vamos humanizar aqui este negócio. Pega alguém que passou um dia todo debaixo de um sol escaldante, igual hoje, você olhava para o céu, você não via uma nuvem, o céu azulinho. Aí pega uma situação de alguém que passou o dia todo debaixo desse sol, executando um serviço pesado, alguma coisa que desgasta, que traz um desgaste físico na pessoa. E essa pessoa em momento nenhum ela se alimentou o dia todo. Provavelmente essa pessoa ela vai adoecer, talvez precisa de ser até levada ao hospital,
provavelmente haverá desmaio sobre ela, ela vai desfalecer, ela vai desanimar, ela não vai aguentar. Agora, espiritualizando de novo, na vida cristã, igreja, nós enfrentamos diariamente esse sol escaldante. Na vida cristã, diariamente, nós enfrentamos essas batalhas, essa luta diária. Não é literalmente, no sentido figurado agora. Aquele sol que está querendo nos molecer, que está querendo nos fazer desanimar, que está querendo nos desfalecer, nos fazer desmaiar, nos fazer parar. Ou seja, espiritualmente, todo dia nós enfrentamos situações assim. E é aí que entra em nós a necessidade da alimentação. A necessidade também podemos emendar aqui da água, de sermos hidratados. E é por isso que nós temos que comer, beber desta palavra, que é o alimento espiritual, igreja. Da mesma maneira que o corpo precisa do arroz, do feijão, da água, para ele sustentar, para ele conseguir guerrear contra o sol escaldante, contra as aflições diárias da vida, assim também no mundo espiritual nós precisamos alimentar, nós precisamos saciar, hidratar a nossa vida espiritual, igreja. E o que faz isso em nós é a palavra de Deus. É por isso que nós vemos muitos desfalecendo, desanimando, parando, fadigando, olhando para trás. Quantas vezes a gente não vê pessoas querendo, desejando, buscando? Às vezes você vê, nossa, fulano animou, mas quando você assusta, desanimou, porque o sol espiritual, no mundo espiritual escaldante, que tem tentado parar, desfalecer, e aquela pessoa ela só está ali empolgada, mas não tem alimentado da palavra de Deus, então ela não vai conseguir manter de pé, igreja. Entenda isso. Não existe nada que pode alimentar a nossa vida espiritual, se não for a palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar. Tanto é que João 8,32 declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos trocar em miúdos aqui: conhece a verdade, come a verdade, ela que vai te alimentar, vai te manter de pé. E isso vai te libertar, igreja, vai te dar condição de prosseguir. Porque se eu estiver fundamentado na palavra de Deus, eu estou fundamentado naquilo que o Senhor deseja para mim, naquilo que o Senhor tem para mim, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Segundo pilar, igreja, oração. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, é o que? Orar continuamente. Um verso pequeno. Orar sem cessar. Orar sem parar. Orar sem deixar em nenhum momento. Filipenses 4,6 declara: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Igreja, uma das coisas que nos dá combustível de prosseguimento é conversarmos com Deus. Conversar com Deus de maneira contínua, em tudo que fizermos. Às vezes passamos situações, e quando nós falamos orar, não é ter um ritual, é ter realmente um relacionamento, é ter aquele bate-papo com Deus, é ter aquela conversa em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. O orar sem cessar é uma vida em espírito de oração, onde tudo que nós enfrentarmos, nós iremos basear em pensamento,
Nós iremos agir de acordo com que é a palavra de Deus diante de circunstâncias. Ou seja, é enfrentarmos situações em que é colocado em xeque o nosso testemunho, por exemplo, diante de uma sociedade, e mesmo às vezes o nosso querer humano, desejar algumas coisas que são da carne, nós vivermos e fazermos opções e escolhas de acordo com que é uma vida de oração, de acordo com que é uma necessidade de progressão naquilo que é a vontade de Deus. Afinal, Mateus capítulo 5, 44, 45 diz: mas eu digo amém, e os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Igreja, a oração, ela nos dá a condição de testificar aquilo que Deus faz para nós. Por exemplo, a Bíblia relata no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 5 de Mateus, que a chuva, que o sol, a gente vê que ele vem para todos, seja uma pessoa ímpia, seja uma pessoa cristã, seja um ateu, ou seja um adorador do Senhor. Quando vem a chuva, ou quando vem o sol, conforme nós estamos enfrentando atualmente, vem para todos. É normal todos enfrentarem, mas a questão é, quando nós somos pessoas que vivemos em espírito de oração, nós temos a condição de agradecer a Deus por todas as coisas. Porque quem vive em espírito de oração, ele agradece a Deus por tudo que ele passa. Seja isso uma dificuldade, seja isso o sol, seja isso a chuva, seja o que for, ele terá a possibilidade e a condição de ser grato a Deus. Porque ele vai reconhecer que nada é por acaso, que nada é acontecido por acaso em algo, mas aquilo acontece pelo fator de que Deus está sendo misericordioso e está fazendo tudo da maneira que tem que ser feita. Então, quando nós temos espírito de oração, igreja, nós temos a condição de olhar para um tempo quente, escaldante, e pensar e dizer: não, isso precisa de acontecer. Nós temos a capacidade de olhar para um tempo chuvoso e compreender e entender que aquilo também é necessário e é a vontade de Deus naquele momento para mim. Nós temos a capacidade de entender períodos em que Deus está fazendo o desejo dele para nós, e no momento certo, na hora certa, da forma certa, Deus está agindo ao nosso favor. Nós só conhecemos e entendemos isso quando nós vivemos realmente em oração. Ou seja, orar, igreja, também nos faz entender que, como Jó, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Jó 42:10. Essa oração de Jó, ela só aconteceu depois que ele disse: eu conhecia antes só por ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Ou seja, nós vamos perceber a necessidade de Jó de viver o primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? É o pilar da palavra de Deus. Porque quando nós vivemos o primeiro pilar, nós temos a capacidade de orar até para aquele que não nos fez bem. Porque a Bíblia, ela cita amigos de Jó, para dar referência de como foi desde o início do livro de Jó. Porém,
quando nós pegamos os acontecimentos de Jó com seus amigos, nós vamos ver que esses amigos foram mais inimigos do que propriamente amigos, porque eles acusaram Jó, eles julgaram Jó. Ao invés de eles serem braço amigo, ombreando, eles chegaram a dizer para Jó: Jó, não tem como uma pessoa passar o que você está passando se não estiver em pecado, Jó. Tem alguma coisa errada. Ao invés de o abraçar, o acusou. Então nós percebemos o quê? Que Jó, ele se pega orando por esses que outrora parecia amigo, mas podemos colocar como inimigos. E então agora, quando ele ora por eles, ele faz o quê? O cativeiro muda. A Bíblia diz que aquilo que estava totalmente defasado, complicado, se transforma em bênção na vida dele. Deus transforma, Deus restaura, Deus lhe dá o dobro de tudo aquilo que ele obtinha e havia perdido. Muitas vezes, igreja, nós só conseguimos fazer isso quando nós temos uma vida no pilar, no primeiro pilar, que é o quê? O pilar da palavra. Nós só conseguimos fazer isso quando nós temos uma vida no segundo pilar. Qual é o segundo? A oração. Uma vida de oração. Porque aí nós não iremos olhar situações de adversidades, nós iremos olhar aquilo que Deus tem para nós, o projeto de Deus para nós, os planos de Deus na nossa vida. E aí nós conseguimos viver o terceiro pilar, que é qual? Consagração, igreja. A consagração está ligada, naquilo que nós precisamos. Olha só, Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu lido. O que você tem sonhado? O que é consagrar, igreja? Separar ao Senhor, levar a Deus. Josué 3:5 diz: disse o Senhor também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha do meio de vós. Consagrar é separar, é santificar, é kadosh. Às vezes você não sabe o hino que nós louvamos aqui domingo. Kadosh significa santidade, santificação, separação. Ou seja, então há uma necessidade de vivermos aquilo que é separação da nossa vida. O terceiro pilar, para que a gente consiga ter uma vida saudável, uma vida plena, é consagrar, é nós estarmos santificados perante Deus. Lembre-se do que os textos diz para nós nos capítulos, de 1 e 2 Coríntios, que vai declarar para nós a necessidade de consagrarmos, a necessidade de santificarmos, de estarmos em espírito, segundo o que Deus tem para nós, segundo o que Deus deseja para nós. A necessidade de olharmos para o que Cristo deseja, limparmos o nosso eu, limparmos em nós aquilo que não agrada ao Senhor, para que a gente venha alcançar o que Deus tem, igreja. Consagrar, limpar de dentro para fora. Nada deste mundo vai nos consagrar. Por exemplo, uma exortação numa palavra de Deus, se eu não tiver o Espírito dentro de mim, para me qualificar e me fazer propriamente estar sensível à palavra de Deus, normalmente eu vou rejeitar uma palavra de exortação. Eu farei contenda. Normalmente eu irei viver isso que está aqui no capítulo 24 que lemos, a parte A. Melhor, o verso 23, melhor dizendo, a parte A. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é isso? A contenda.
E aí eu realizarei muitas vezes contenda. Eu deixarei de aceitar o que Deus está me falando, o que Deus está me tratando, o que Deus está me corrigindo, me mostrando, para fazer coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes contendas, feitiçaria, que é semelhante. Então o que nós percebemos é o quê? A consagração, a separação, a divisão daquilo que é santo e daquilo que é profano. Há uma necessidade, igreja. Nós precisamos de olhar para o Senhor. Consagra a sua vida ao Senhor. Consagra a sua vida em Deus. Consagra a sua vida naquilo que o Senhor tem para você. O quarto e último pilar, depois de termos o primeiro pilar, palavra de Deus, termos o segundo pilar, a oração, termos o terceiro pilar, a consagração, que é a santificação. Agora nós precisamos entender o último pilar, que é a comunhão. Você se lembra o que eu sempre mando, né? No cronograma. Não sei se vocês têm lido, né? E é importante, toda segunda-feira, propósito de oração, cronograma, como serão os cultos, ministrações, os dias, uma reflexão para a semana. Ou seja, e ali a gente coloca, procure estar fundamentado na palavra, em oração, em consagração e em comunhão. Sabe por que eu coloco isso? Porque isso é os pilares da igreja primitiva, igreja. A igreja primitiva vivia assim. Ela era totalmente fundamentada na palavra. Olha o capítulo 17 de Atos, a igreja de Bereia. Era totalmente fundamentada na palavra, não tinha misticismo, não tinha preocupação com mais nada no culto, a não ser a palavra de Deus. Hoje tem pessoas que, se o culto não tiver profecia, não tiver revelação, isso aí para mim não tem valor, que eu vou fazer o que ali? Ou seja, quando nós olhamos para a igreja primitiva, o culto ele era fundamentado totalmente na palavra de Deus. Não que Deus não usa profetas, não usa pessoas para curar, claro que usa. Mas mesmo em Jesus, nós vamos ver que Jesus ele fazia o quê? Ele pregava a palavra. E você acha que quando Jesus curava, ou libertava, ou revelava algo a alguém, você acha que ali não tinha centenas e centenas que queria a mesma coisa? Claro que tinha. Só que o alvo de Jesus não era aquilo, igreja. O alvo de Jesus era a palavra sendo pregada, era o evangelho sendo ministrado. Porque é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que salva, é Ele que faz e realiza na nossa vida. Ou seja, então quando nós chegamos a um ponto de comunhão, nós vemos a exortação do escritor de Hebreus, capítulo 10, no verso 25, que diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Igreja, essa exortação de Hebreus é muito forte, porque às vezes nós dizemos assim: para que igreja, né? Tem pessoas que fundamentam a sua fé, tem tantos coaches aí, né? Tantos pregadores de rede social que são totalmente desigrejados, pessoas que influenciam outras a entender que não precisa de estar na igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, olha o que diz: não deixemos de reunir como igreja. Hebreus capítulo 10, 25. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando estiver se aproximando aquele dia.
Você quer uma geração mais próxima da volta de Jesus do que a que nós nos encontramos, igreja? Uma geração Sodoma e Gomorra. Uma geração totalmente longe daquilo que Deus deseja. Uma geração onde nós entramos em tantas coisas da tecnologia, e o que nós mais vemos são coisas que não desejam, agradam o coração de Deus. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós nos misturamos em meio a todas essas tecnologias. Porque o nosso papel, igreja, é adentrar em meio para fazer diferença. Quantos de vocês aí que estão na live agora, se você levantar, se você passar o dedinho, não vai ter coisas que vai mundanizar a sua vida, fazer os seus filhos, você que é pai e mãe aí, estarem se prostituindo através de músicas, através de letras que têm levado a prostituições. E é o que mais a gente encontra em redes sociais. Ou seja, mas nós estamos aí nessa rede para falar de Jesus, enquanto ela nos permitir, né? Porque quem sabe um dia nem poderá mais. Porque às vezes é isso que está acontecendo. Ou seja, mas a coisa é certa. Nós temos que entender que nós temos que fazer diferença, estarmos reunidos como igreja. E quando alguém nos exortar, nós temos que compreender que aquela exortação vem do Senhor para nós. Mas a coisa mais difícil que está tendo nos últimos tempos, igreja, a coisa mais delicada que nós temos visto, é cuidar de pessoas. O índice, a porcentagem, o índice de pastores que têm voltado a ser ovelhas, como assim? Não tem desejado mais pastorear, tem só aumentado. Sabe por que isso? Porque o que a gente tem visto são pessoas amantes de si mesmos, pessoas que muitas vezes não aceitam uma correção, ao qual o pastor, ele foi colocado para quê? Como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito bom ler isso, mas quando nós prosseguimos os versos, declara o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é o que? Lógico que isso é a ênfase de Deus. E o que é vara e cajado na mão do pastor? É endireitar, é colocar no caminho, é corrigir. E se Deus levanta pastores, Ele está levantando para fazer este papel. Mas muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Tem dificuldade, tem dificultado. Às vezes uma palavra de exortação na igreja faz com que no próximo culto alguns já não estão. E aí tem que ser resolvido um problema. Problema que não era para ser feito, era para ser corrigido diante de eu ouvir a palavra de Deus, igreja. E Hebreus ele declara: não os afasteis segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Ou seja, este encorajar está em corrigir, em exortar, em ensinar, em amar, em abraçar, em cuidar. E deixa eu dizer para vocês, às vezes o cuidar e o amar é te corrigir, é me corrigir. Você já viu um pai e uma mãe, quando ele corrige o seu filho, ele chega a dar até umas palmadas, né? Você que é pai e mãe de criança aí sabe, já foi, você que já foi também, já passou por essa fase, você que está nessa fase, você que vai passar ainda por essa fase, sabe que o filho, a filha, às vezes é necessário dar até umas palmadas para corrigir. E é porque a gente deixou de amar? É porque o que a gente quer é o bem para ela? Não, é porque precisa de correção, igreja. E Deus faz isso conosco. E às vezes Ele faz isso com a gente através de alguém.
Mas muitas vezes nós não sabemos aceitar. Mas a coisa é certa, igreja. Temos que estar em comunhão. O apóstolo João diz que a comunhão é a consequência natural da redenção. 1 João capítulo 1, no verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se a gente anda na luz, nós temos comunhão. E ter comunhão, igreja, não é no primeiro problema que eu tiver com alguém e eu já não quero mais aquela comunhão. O que nós temos que entender é que onde há pessoas, há problema. Dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho, onde eu estiver, se houver mais de uma, se houver pelo menos duas, ou melhor, vamos mudar a palavra, se houver pluralidade de pessoas em um ambiente, o risco de problema já inicia. Porque nós somos pessoas diferentes. Irmãos que nascem, têm o mesmo sangue, nasceram no mesmo ambiente, nasceram, do mesmo relacionamento, dizendo de ser pai e mãe, da mesma origem, ou seja, ainda assim eles são divergentes e brigam e se discutem e têm desentendimento. Imagina duas pessoas, ou 3 ou 4 ou 100 ou 200 ou 1000, totalmente divergente daquilo que é os seus caminhos, a sua criação, a sua forma de ser, a sua forma que foi criada e foi ensinada. Então tem pessoas, tem problema, igreja. Mas a coisa é, independente de problemas, o texto diz em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já foi tema de festa nossa, de aniversário, anos atrás. Estamos chegando, na época dos 14 anos da igreja. E nós já tivemos uma festa, não sei qual ano, não sei, que nós já tivemos esse tema aqui, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com o Senhor, segui a paz com os irmãos. Eu só consigo adorar, eu sempre digo, existe adoração horizontal e adoração vertical, e ambas as formas me levam a adorar a Deus. É necessário para estar próximo de Deus, é necessário para eu estar próximo do Senhor. Então, igreja, viva o Senhor, viva esses 4 fundamentos: a palavra de Deus, a oração, a consagração e a comunhão. Você lembra dessa palavra toda se você ler o cronograma? Toda semana eu coloco algo referente a isso, porque é isso que são os pilares da nossa vida cristã. Busca o Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus venha falar conosco mais e mais. Oh Espírito Santo, nós queremos te agradecer por tudo nesta noite. Eu quero exaltar o teu nome, Pai. Eu quero bendizer o Senhor neste lugar. Eu quero pedir, ó Deus, ao Senhor em nossas vidas. Ó Deus, consagramos a nossa vida a Ti. A Te dizer, ó Pai, o quão o Senhor é bom, o quão a Tua graça e misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Eu exalto, ó Deus, ao Senhor, exalto ao Senhor em todos os momentos. Consagro a Ti, Pai, por todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer aproximar da Tua presença, aproximar do Teu querer, aproximar da Tua graça, da Tua misericórdia em nossas vidas, Pai.
nos dê motivação, nos dê condições, ó Deus, de prosseguir na tua presença, de alcançarmos o melhor que o Senhor tem para nós, a grandiosidade do Senhor em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, obrigado por este momento, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra, obrigado, ó Deus, pelo Senhor nos fazer estarmos juntos aqui em adoração, em louvor, em consagração. Sabemos o quão precisamos, ó Deus, abraçar o Senhor, aproximar mais do Senhor, aproximar mais da tua presença. Eu agradeço pela misericórdia, eu agradeço pela graça. Ó Deus, louvamos ao Senhor por esta palavra de necessidade da tua palavra em nós, de orarmos, Pai, de consagrarmos, de termos comunhão com o teu povo. Sabemos que esse é o caminho, Pai. Sabemos que esse é o caminho para vivermos uma vida saudável, uma vida plena na tua presença. Obedecer, Pai. Muitas vezes temos dificuldades de obedecer, de te buscar, de viver o teu chamado, mas nós te pedimos neste momento, nos ensina, Pai, nos ensina mais e mais, nos dê a oportunidade de te buscar mais e mais, de viver o que o Senhor tem para nós. Obrigado, a Deus, obrigado pela tua igreja, por aqueles que aqui estão, por aqueles que não mediram esforços para estar aqui nesta noite. Obrigado, Jesus, pelo Senhor nos fazer alcançar mais e mais a tua presença. Fala conosco, Pai, ministra em nós, realiza em nós o teu chamado, realiza em nós o teu querer, a tua vontade, teu desejo em nossos corações. Obrigado, ó Deus, nós oramos, bendizendo, exaltando, glorificando e agradecendo ao Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por cada um ali da live, cada um que aqui está. O Senhor nos dê graça e nos possa, ó Deus, fazer alcançar mais e mais a tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento. Nós estamos terminando. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a vida daqueles que estão na live. Foi um prazer mais uma vez ter você com a gente nesta noite. Deus possa guardar os seus sonhos, seus projetos. Estamos à disposição aí, tá? Se precisar de conversar, de orar junto, chama a gente aí. Estaremos à disposição para te atender, tá? Uma boa noite, Deus abençoe, graça e paz. Amém, igreja? Graças a Deus também.